Cosme e Damião em Caio. Na pequena cidade de São Sebastião do Alto havia uma tradição que transcorria há décadas, a celebração de Cosme e Damião. O dia 27 de setembro era marcado por procissões, festas e distribuição de doces para as crianças. Era um dia aguardado com entusiasmo, especialmente pelos mais jovens, que corriam pelas ruas em busca das guloseimas oferecidas pelas famílias devotas. A festa era sinônimo de alegria e solidariedade, um momento em que todos compartilhavam. No entanto, havia uma pessoa na cidade que via essa data de forma bem diferente. Caio, um rapaz de 25 anos, cético e um tanto arrogante, que desprezava as tradições. Filho único de uma família rica, ele havia crescido acreditando que o mundo girava ao seu redor. Caio costumava zombar das festas religiosas e das crenças do povo de sua cidade. Para ele, a devoção a santos e a tradição de distribuir doces eram coisas de gente simples, que ele considerava atrasada. Naquele ano, Caio decidiu que seria o último em que as crianças correriam pelas ruas pedindo doces. Ele planejou pregar uma peça, algo que faria todos repensarem suas crenças e, de certa forma, abrirem os olhos para a realidade. Como ele costumava dizer com um sorriso sarcástico. No dia da festa, ele preparou algumas balas e pirulitos falsos, recheados com pimenta extremamente ardida, conhecidos na região como malagueta infernal. Sua intenção era dar esses doces às crianças, fazendo-as passar vergonha e dor, enquanto ele se divertia com suas reações. Caio se orgulhava de seu plano, certo de que seria o centro das atenções no dia seguinte, quando todos falassem sobre a brincadeira que ele havia armado. Pela manhã, enquanto as crianças enchiam suas sacolas de doces, Caio ficou à porta de sua casa, observando com desdém. A cada grupo que se aproximava, ele oferecia os doces falsos, escondendo seu sorriso de satisfação ao ver os pequenos inocentes agradecerem e correrem felizes para longe. Tudo parecia perfeito para ele, até que por volta do meio-dia, duas crianças diferentes de todas as outras apareceram em frente à sua casa. Eram dois meninos, gêmeos, vestidos de branco e com uma serenidade incomum para a idade. Seus olhares eram profundos, como se conhecessem cada segredo de Caio, mas ainda assim, havia uma ternura no modo como o encaravam. "Tio, nos dá um doce?" perguntou um dos meninos, enquanto o outro silenciosamente esperava. Caio, que não era de sentir medo, por um breve momento hesitou. Havia algo nos meninos que o perturbava, mas ele rapidamente afastou o pensamento e pegou dois dos seus pirulitos envenenados com pimenta. "Claro, meninos. Podem levar esses aqui. São os melhores", disse com um sorriso falso. Os dois meninos pegaram os pirulitos, mas não os colocaram na boca imediatamente. Em vez disso, um deles perguntou com uma calma surpreendente: "Você acha mesmo que isso vai te fazer feliz, tio?" A pergunta atingiu Caio como um soco no estômago. Ele riu, tentando disfarçar o incômodo. "O que você quer dizer, garoto?" O outro menino, ainda calado, olhou para o irmão e finalmente falou: "O que você faz aos outros, volta para você." Antes que Caio pudesse reagir, os dois meninos começaram a se afastar lentamente, descendo a rua de mãos dadas. O ar ao redor deles parecia vibrar de uma maneira estranha, quase mágica, e Caio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava errado. Ele tentou ignorar, mas a imagem dos gêmeos não saía de sua cabeça. Passaram-se algumas horas e Caio, sentindo-se incomodado, resolveu sair de casa para dar uma volta. Conforme caminhava pela cidade, viu as crianças rindo, se divertindo e correndo de um lado para o outro, mas ele percebeu algo estranho. Nenhuma das crianças parecia ter comido os doces que ele havia dado. Na verdade, ele não viu ninguém reclamando ou chorando de dor por causa da pimenta. Desconcertado, ele decidiu voltar para casa, mas quando chegou à porta, encontrou algo que o deixou gelado. Os dois pirulitos que ele havia dado aos gêmeos estavam lá, entocados com uma pequena nota de papel amarrada a eles. Tremendo, ele pegou o papel e leu: "A justiça não falha. Cosme e Damião." Caio caiu para trás, surpreso. Não podia ser verdade. Aqueles dois meninos eram. Não, era impossível. Ele nunca acreditou em santos, em milagres, nada disso. Tentando afastar o medo crescente, ele entrou em casa. Mas foi quando ele mordeu um pedaço de pão que sua boca imediatamente começou a arder com uma intensidade insuportável. Era como se ele tivesse mordido uma pimenta malagueta pura. Ele correu para a pia, bebendo água desesperadamente, mas a queimação não cessava. Pelo contrário, parecia aumentar. Durante horas, Caio sentiu a dor insuportável da pimenta em sua boca, como se estivesse pagando por cada doce ardido que havia dado às crianças. Nada parecia aliviar o sofrimento.
Era como se sua própria língua estivesse em chamas, e ele não sabia o que fazer. No final da tarde, quando já estava exausto e sem forças, os dois meninos apareceram mais uma vez em frente à sua casa. Desta vez, eles não pediram doces. Apenas o olharam com compaixão. A lição foi dada, tio. A dor que você causou voltou para você. Mas agora você tem a chance de mudar, disse um dos gêmeos. O outro, com um sorriso suave, completou. Cosme e Damião protegem os inocentes e ensinam os que precisam aprender. Reflita sobre o que você fez e talvez, no próximo ano, você possa distribuir doces de verdade. Assim que os meninos se foram, a dor na boca de Caio cessou. Ele caiu de joelhos, ofegante, com o coração acelerado. Ainda incrédulo, ele olhou ao redor, mas os meninos haviam desaparecido como que por mágica. A partir daquele dia, Caio nunca mais zombou das tradições de São Sebastião do Alto. No ano seguinte, foi o primeiro a organizar a distribuição de doces, preparando pessoalmente os pacotes com o maior cuidado. Ele havia aprendido da maneira mais dura que brincar com a bondade e a fé das pessoas não trazia felicidade. E secretamente ele sabia que Cosme e Damião estavam observando, garantindo que cada gesto, por menor que fosse feito com sinceridade. A cidade nunca soube o que realmente havia acontecido, mas todos perceberam a mudança em Caio. O jovem arrogante que desprezava as tradições havia se transformado em um homem generoso e solidário. No final das contas, talvez ele também tivesse recebido um presente naquele dia, o dom de aprender a verdadeira importância da fé e da compaixão. O dia em que João Vitor viu Cosme e Damião. Era uma tarde quente em Salvador, no final de setembro, quando a cidade inteira se preparava para celebrar a tradicional festa de Cosme e Damião. No bairro do Bonfim, as ruas eram tomadas por bandeirolas coloridas, e o cheiro doce de balas e pirulitos se espalhava pelo ar. João Vitor, um garoto de 10 anos, não era muito diferente das outras crianças da região. Ele esperava ansioso por esse dia o ano inteiro, não só pelos doces, mas pelo clima de festa e devoção que unia toda a vizinhança. João morava com os pais em uma casa simples, mas aconchegante. Sua sala de estar, o coração da casa, era onde a família se reunia para conversar e assistir televisão. Desde pequeno, João ouvia histórias de sua avó sobre Cosme e Damião, os santos gêmeos que protegiam as crianças e os mais necessitados. Sua avó, uma devota fervorosa, sempre falava com carinho sobre como os santos abençoavam aqueles que tinham fé. Mesmo assim, para João, essas histórias pareciam contos de fadas, mais uma tradição do que uma realidade concreta. Naquele ano, algo parecia diferente. João Vitor sentia uma estranha ansiedade que ele não conseguia explicar. Não era medo, mas uma sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer. A família já havia distribuído os tradicionais saquinhos de doces para as crianças que batiam à porta, e agora ele estava sozinho em casa, sentado no sofá, enquanto seus pais haviam saído para uma rápida ida ao mercado. A casa estava silenciosa, exceto pelo leve zumbido do ventilador, que girava preguiçosamente no teto. João, impaciente, zapeava pelos canais da televisão, mas nada parecia prender sua atenção. Foi então que ele ouviu um som estranho vindo da cozinha, como o farfalhar de papéis ou o sussurro de vozes infantis. Ele congelou no sofá, os olhos fixos na entrada da cozinha. Achou que fosse sua imaginação, talvez o vento ou até um vizinho do outro lado da parede. Mas o som continuou. Curioso e um pouco apreensivo, João se levantou devagar. O piso frio da sala parecia ainda mais gelado sob seus pés descalços. Ele caminhou em direção à cozinha, seu coração batendo mais rápido a cada passo. Quando chegou à porta da cozinha, tudo estava em silêncio novamente. Ele respirou aliviado, mas ao virar-se para voltar à sala, notou algo que fez seu coração parar por um segundo. Na sala, duas crianças estavam de pé, paradas bem no meio do cômodo. Os dois meninos, que pareciam ter a mesma idade que João, usavam túnicas brancas simples e tinham um ar sereno, mas ao mesmo tempo impressionante. Seus rostos eram idênticos, com cabelos castanhos ondulados e olhos que pareciam refletir uma luz própria. Eles não pareciam assustadores, mas havia algo extraordinário neles, algo que João nunca tinha visto antes. "Oi, João", disse um deles com um sorriso gentil. João ficou paralisado. Como eles sabiam seu nome? E de onde tinham vindo? A porta da frente estava trancada, e ele tinha certeza de que estava sozinho em casa. "Não precisa ter medo", disse o outro garoto, caminhando um pouco mais para perto. "Somos Cosme e Damião." A mente de João Vitor entrou em um turbilhão. Cosme e Damião? Ele sabia que eram os santos gêmeos, os protetores das crianças, mas isso não fazia sentido. Eles não eram apenas figuras religiosas presentes nas histórias da avó? "Vocês
Vocês são de verdade? Perguntou João, a voz saindo em um sussurro trêmulo. Sim, respondeu o primeiro com um olhar calmo. Nós viemos te ver porque sentimos sua dúvida. Você tem um bom coração, João, mas também tem muitas perguntas, completou o segundo gêmeo, cruzando os braços suavemente. João tentou entender o que estava acontecendo. Aqueles dois meninos eram tão reais quanto qualquer outra criança, mas ao mesmo tempo, havia algo místico em torno deles. Como se não pertencessem completamente àquele lugar. O que vocês querem de mim? João perguntou, ainda sem conseguir se mover completamente. Os dois gêmeos trocaram olhares cúmplices e então sentaram-se no chão da sala, convidando João a fazer o mesmo com um gesto simples. Nada, na verdade. Queremos que você saiba que nós sempre estamos por perto, disse Cosme, sorrindo de forma tranquilizadora. Quando você precisar de nós, é só chamar. Mas você também tem que acreditar. Nós protegemos as crianças que têm fé, disse Damião. E hoje estamos aqui para que você saiba que não está sozinho, mesmo quando as coisas parecem difíceis. João sentiu uma onda de calor e conforto que ele não conseguia explicar. As dúvidas que ele carregava desde pequeno, sobre fé, santos e proteção, começaram a desaparecer à medida que ele escutava as palavras dos gêmeos. Havia algo de mágico naquele momento. Ele não sabia se estava sonhando, mas nunca havia se sentido tão acordado e consciente. Mas por que eu? Perguntou João, finalmente sentando-se no chão em frente aos dois. Porque você está aberto a acreditar? Respondeu Cosme. E porque um dia, você vai ajudar outras pessoas a acreditar também. Os meninos continuaram ali por um tempo que parecia infinito e ao mesmo tempo muito curto. Conversaram com João sobre sua vida, seus medos e seus sonhos. Eles o tranquilizaram, dizendo que a fé não era algo que ele precisava entender completamente agora, mas algo que cresceria com o tempo. Disseram-lhe também que sempre que estivesse em dúvida bastava lembrar daquele dia. De repente, enquanto a conversa fluía com naturalidade, João percebeu que a luz na sala começava a mudar. A tarde estava se transformando em noite, e uma brisa leve entrou pela janela, fazendo os cabelos dos gêmeos balançarem suavemente. Está na hora de irmos, disse Damião, levantando-se lentamente. Mas não se preocupe, João. Nós estamos sempre por perto, completou Cosme dando um último sorriso. Antes que João pudesse responder ou perguntar qualquer coisa, os dois meninos começaram a desaparecer lentamente, como se estivessem se dissolvendo no ar. Em questão de segundos, a sala estava vazia novamente. O silêncio voltou, e o som distante dos passos dos pais de João, que voltavam do mercado, ecoou do lado de fora. João ainda estava sentado no chão quando seus pais entraram pela porta, animados com a festa de Cosme e Damião na rua. Eles o chamaram para sair, dizendo que havia mais doces para pegar. Ele se levantou lentamente, com o coração ainda batendo rápido, e seguiu os pais até a porta. Enquanto caminhava para fora, olhou uma última vez para a sala, esperando ver os gêmeos novamente, mas eles haviam ido embora. Por muitos anos, João guardou aquela experiência para si. Não era algo fácil de compartilhar, pois ele sabia que a maioria das pessoas não acreditaria. No entanto, ele nunca duvidou do que havia visto e sentido. A partir daquele dia, João Vitor passou a enxergar o mundo com olhos diferentes, com uma fé silenciosa e sólida que o acompanharia para sempre. O dia em que Cosme e Damião vieram buscar Marcelo em Feira de Santana. Era uma tarde silenciosa em Feira de Santana, na Bahia. O sol já se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, enquanto os ventos calmos passavam pelas ruas do bairro de Marcelo, trazendo uma leveza ao ar. A cidade, conhecida por sua agitação e movimentação constante, parecia estranhamente calma naquele dia, quase como se o próprio ambiente soubesse que algo especial estava prestes a acontecer. Dentro de uma casa simples, mas cheia de amor, o clima era de apreensão. Marcelo, um jovem de 15 anos, lutava há meses contra uma doença que havia mudado completamente o ritmo de sua vida e o da sua família. O garoto, que sempre fora cheio de vida, risadas e energia, agora se encontrava acamado, frágil e com os olhos cansados, mas ainda brilhando com uma paz misteriosa. Sua mãe e seu pai estavam ao seu lado, segurando suas mãos e fazendo orações silenciosas. A fé daquela família era grande, e eles sabiam que estavam entregando tudo nas mãos de Deus. Desde que Marcelo havia adoecido, sua mãe, devota fervorosa de Cosme e Damião, nunca deixará de rezar pedindo a proteção dos santos gêmeos. Todos os dias ela acendia velas no pequeno altar da sala, onde uma imagem dos santos estava cercada de flores e fitas coloridas. Desde pequena, ela aprenderá que Cosme e Damião eram os protetores das crianças, e agora mais do que nunca, seu coração implorava por um milagre.
Contudo, algo no seu íntimo lhe dizia que o destino de seu filho já estava traçado, e ela precisava se preparar para o que viria. Marcelo sempre acreditou nas histórias que sua mãe lhe contava sobre os santos. Desde pequeno, participava das celebrações no dia 27 de setembro, quando as ruas de Feira de Santana se enchiam de crianças correndo atrás de doces, uma tradição que unia a comunidade. Mas agora, naquela tarde tranquila, Marcelo parecia mais preocupado com a paz do que com qualquer outra coisa. Sua respiração era lenta e seu olhar sereno. Enquanto o crepúsculo avançava, algo mágico começou a acontecer dentro da casa. Marcelo, deitado em sua cama, começou a sentir um calor suave, como se uma presença invisível estivesse se aproximando. Ele fechou os olhos e em sua mente começou a ouvir sussurros suaves, vozes infantis, mas cheias de sabedoria e tranquilidade. Por um momento ele pensou que estava sonhando, mas a sensação era tão real que ele soube, naquele instante, que não estava sozinho. De repente, uma luz suave e dourada começou a tomar conta do quarto. Sua mãe, que estava ao seu lado, ergueu os olhos e por um instante, sentiu o coração acelerar. Ela olhou para o altar de Cosme e Damião, que ficava no canto da sala, e percebeu que algo divino estava acontecendo. O quarto inteiro parecia envolto em uma atmosfera diferente, como se o mundo lá fora tivesse ficado distante e o tempo parasse de fluir. Marcelo abriu os olhos e, para sua surpresa, viu duas crianças idênticas de pé ao lado de sua cama. Eram meninos gêmeos, com túnicas brancas e uma expressão de profunda calma. Seus rostos eram familiares, como se ele já os conhecesse há muito tempo, e seus olhos brilhavam com uma luz que trazia paz. Não houve medo ou dúvida em seu coração. Marcelo sabia exatamente quem eles eram. "Vocês são Cosme e Damião?" perguntou Marcelo, sua voz saindo com dificuldade, mas carregada de certeza. Os gêmeos sorriram, acenando levemente com a cabeça. "Sim, Marcelo. Viemos te buscar", disse um deles com uma voz suave como o vento. "Não tenha medo", completou o outro, dando um passo à frente e tocando a mão de Marcelo com um gesto gentil. Naquele momento, Marcelo sentiu uma paz profunda, como nunca havia sentido antes. Todo o cansaço, toda a dor, pareciam ter sido levados por aquela presença divina. Ele olhou para os dois meninos e sentiu que não estava mais amarrado ao corpo físico, como se estivesse pronto para partir em uma nova jornada. Seu corpo parecia leve e sua mente tranquila. Sua mãe, sentada ao seu lado, observava tudo com lágrimas nos olhos, mas ao mesmo tempo, sentia uma serenidade inexplicável. Ela sabia, no fundo de sua alma, que Marcelo estava sendo levado pelos santos gêmeos. Não havia mais sofrimento ou dor. Cosme e Damião, os protetores das crianças, estavam cumprindo a missão de conduzir seu filho para um lugar melhor. Os dois gêmeos olharam para a mãe de Marcelo e, sem precisar falar, ela entendeu a mensagem. Eles estavam ali para guiar seu filho com carinho e proteção, e ela, apesar do imenso amor que sentia por Marcelo, compreendeu que era o momento de deixá-lo partir. A dor da despedida foi misturada com a certeza de que ele estaria em boas mãos. Marcelo olhou uma última vez para sua mãe e sorriu, um sorriso suave e cheio de amor. Ele sentia que estava indo para um lugar melhor, e isso lhe trazia consolo. "Eu estou bem, mãe. Eles estão comigo", sussurrou Marcelo. Com essas palavras, ele fechou os olhos lentamente. O quarto foi preenchido por uma luz dourada ainda mais intensa e Marcelo, em sua forma espiritual, foi envolvido pela presença dos gêmeos. Cosme e Damião, segurando suas mãos, começaram a conduzi-lo para longe. Eles atravessaram a casa, flutuando em uma dimensão que transcendia o espaço físico. No último suspiro, a respiração de Marcelo cessou e sua mãe, em lágrimas, segurou sua mão, sabendo que ele havia partido em paz. Ela olhou para o altar dos santos, mesmo em meio à dor da perda, sentiu uma profunda gratidão. Sabia que Marcelo estava em paz, guiado pelos protetores que ela sempre confiou. Os dias que se seguiram foram difíceis para a família, mas também repletos de sinais da presença de Cosme e Damião. O altar da casa continuou brilhando com velas acesas em devoção aos santos gêmeos, e a fé da mãe de Marcelo se intensificou. Ela sentia que, em momentos de silêncio e oração, seu filho estava ao lado dos santos, protegido e em paz. Os vizinhos e amigos da comunidade, ao saberem da história, ficaram impressionados com a calma que a família transmitia, mesmo em meio à perda. Muitos acreditavam que Marcelo havia sido escolhido por Cosme e Damião para uma missão especial no outro lado da vida, e isso trouxe um consolo coletivo. Com o passar do tempo, a história de Marcelo se espalhou pela região, e sua memória foi honrada não apenas por sua família, mas por todos aqueles que o conheceram. Nos anos seguintes, durante as celebrações de Cosme e Damião, o nome de Marcelo era sempre lembrado com carinho, como um jovem que partiu em paz.
guiado pelos santos que tanto amava. E assim, na cidade de Feira de Santana, o legado de fé e esperança de Marcelo continuou a viver, iluminado pela proteção eterna de Cosme e Damião, os santos que vieram buscá-lo no momento mais difícil, mas também mais sereno de sua vida.